Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a Sra. Ministra da Justiça, o Sr. Secretário de Estado, agradecer também a presença nesta comissão e os esclarecimentos até agora prestados. Sucede que, já em julho, a quando de uma visita ao estabelecimento prisional do Val de Sousa, em Passos de Ferreira, recordo as declarações da Sra. Ministra no sentido de não haver qualquer tipo de sobrelotação no conjunto do sistema prisional. Ou seja, ainda que quanto muito em algumas cadeias pudesse existir um excesso de população reclusa, tal não se verificava no seu conjunto. Nomeadamente por dois fatores que na altura foram mencionados, porque se tinha alterado o sistema de penas curtas de prisão e se tinha criado um novo regime de prisão por permanência na habitação com vigilância eletrónica. Sendo que estas mesmas declarações foram recentemente reiteradas pela Sra. Ministra, ou seja, que não existe uma sobrelotação no sistema prisional no seu conjunto. E ainda hoje aqui a Sra. Ministra voltou a repetir que efetivamente não existe uma sobrelotação do sistema prisional. Ora, não se compreende, porque das duas uma, ou nos últimos meses a população prisional aumentou muito e afinal tais alterações relativas ao sistema prisional que tinham sido mencionadas em julho e que em julho pareciam funcionar, na realidade não tiveram qualquer efeito, ou efetivamente existe uma sobrelotação nas cadeias, o que impede que face a uma pandemia como a que hoje enfrentamos, tenhamos condições para manter o equilíbrio entre a segurança dos portugueses e, simultaneamente, garantir-se a saúde dentro dos estabelecimentos prisionais. E face a uma situação circunscrita no tempo, que é o caso desta pandemia, o que aparenta é que se pretendem resolver pela via legislativa outros problemas que são estruturais. O que aparenta é que se estará a aproveitar a boleia da situação desta epidemia para que o Governo venha responder a estas questões estruturais do sistema prisional. Porque, além da sobrelotação, a maior parte dos estabelecimentos prisionais sofre também de uma enorme falta de condições, quer para os reclusos, quer para os guardas prisionais. E uma outra questão também, quanto à libertação dos cerca de 1.250 reclusos, é também hoje mencionada pela imprensa. É o que fazer face aos reclusos que não vão querer sair, porque não têm para onde ir. Aliás, quanto à saúde nos estabelecimentos prisionais, muito se fala em relação aos reclusos, no entanto, igualmente preocupante é a situação dos guardas prisionais e dos restantes profissionais que regularmente lá prestam serviços. Em relação aos guardas prisionais, temos de reconhecer o enorme trabalho que têm tido. É uma das profissões que, a nosso ver, merece o reconhecimento da sociedade. Numa altura em que toda a população fica em casa, protegida, os guardas prisionais não ficam em casa. E todos os dias colocam em risco a sua vida, a sua saúde e também a vida e a saúde das suas famílias para nos proteger. Portanto, gostaríamos de conhecer melhor as medidas de proteção previstas em específico para os guardas prisionais e demais pessoas que exercem funções nos estabelecimentos prisionais. Porque, infelizmente, temos recebido inúmeros relatos de que os guardas prisionais não têm sequer equipamento de proteção contra esta doença, o que não só os coloca em risco eles próprios, mas também os demais agentes do sistema prisional. E, nesse sentido, gostaríamos de entender em específico que tipo de proteção individual é que se encontra a ser disponibilizada para os guardas prisionais, qual é a disponibilidade de soluções antissépticas existente nos estabelecimentos prisionais, quais são os procedimentos de desinfecção a quanto das mudanças de turno, qual é a frequência, facilidade de acesso e em que condições é que são feitos os testes de despistagem de Covid-19. E também quais são os procedimentos para os casos positivos confirmados, sejam eles guardas prisionais, demais agentes ou reclusos. Inclusive, quais são as atuais condições e lotação dos hospitais prisionais. E questiono porque, apesar das medidas propostas e as quais a Sra. Ministra já teve a oportunidade de nos explicar, a verdade é que ainda há reclusos que ficarão nos estabelecimentos prisionais, assim como igualmente continuarão a existir pessoas a trabalhar nesses mesmos estabelecimentos. Aliás, a situação de incerteza e medo que se vive no interior das prisões portuguesas devido à Covid-19 tem merecido uma enorme preocupação de uma forma geral em vários quadrantes da sociedade portuguesa. Portanto, entendemos que é fundamental que seja assegurada a proteção de todos os agentes do sistema prisional face a esta situação epidemiológica. E para esse efeito é imprescindível a existência de um plano de contingência eficaz, devidamente montado, que assegure, por um lado, a proteção individual a todos quantos circulam e vivem em ambiente prisional e, por outro, que determine o modo de atuar perante a existência de casos positivos, nomeadamente como proceder em fase da possibilidade de existência de um surto desta infecção. E se é conhecido e foi desde logo tornado público o plano de contingência para os tribunais,
Apesar de ser mencionado, não se encontra divulgado qual é o plano de contingência montado para responder ao Covid-19 no sistema prisional, pelo que gostaríamos que nos informasse em concreto sobre o teor do mesmo, aliás, como já tivemos a oportunidade também de questionar a Sra. Ministra por escrito. Por fim, ainda em relação às medidas que o Governo pretende tomar, não se verificam medidas específicas para as reclusas grávidas e para as reclusas que ficam com filhos nas celas. Na verdade, o PSD contempla esta situação na sua proposta de alteração. Nós entendemos que a mesma é muito importante, porque estamos a falar de grávidas, de recém-nascidos, de crianças muito pequenas, pelo que não se compreende se a exclusão destas situações se deve a uma manifesta omissão ou se de facto se trata de uma preocupação exclusiva do PSD que aparenta ser inexistente para o Governo. E temos ainda questões quanto à proporcionalidade das medidas propostas pelo Governo. Se, por um lado, é necessária a razão humanitária de proteção dos reclusos face ao risco de uma explosão infecciosa em meio prisional fechado, é o perdão das penas a medida necessária? O regime de permanência em habitação ou prisão domiciliária não preenche a finalidade da medida? Julga-se que até teria a vantagem de mitigar o alarme social e a denegação da justiça para as vítimas. Por este motivo, entendemos que se trata de uma medida que é demasiado importante para a sociedade, pelo que deveríamos tentar alcançar o equilíbrio que a gravidade da matéria reclama. Muito obrigada.